Pessoal, hoje nós vamos continuar com o nosso curso de cálculo numérico. Vamos falar mais um pouco sobre regras de integração numérica. Nos últimos três vídeos, na verdade, a gente já veio trabalhando com algumas dessas regras, né? A gente começou falando sobre a regra dos trapézios, certo? Em seguida, a gente estudou uma outra regra que se chamava regra de Simpson, certo? Hoje a gente vai estudar uma outra regra de Simpson, certo? E aí, para diferenciar as duas regras que a gente vai estudar, essa regra aqui vai ser chamada de regra 1/3 de Simpson, certo? Por que é esse 1/3, né? Lembra que na fórmula que a gente ficava lá, né, a gente ficava com h sobre 3, né, que multiplicava 1 vezes f de x0, né, mais, aí ficava 4 vezes f de x1, né, mais 2 vezes f de x2, mais 4 vezes, né, e assim por diante, até o último termo, né, que era 1 vezes f de xn. Então, por isso que é regra de Simpson de 1/3. Por quê? Porque tinha esse 1/3 aí na frente multiplicando. Então, a regra de Simpson que a gente vai estudar hoje vai ser a regra de Simpson 3/8. Essas duas regras de Simpson aí também, às vezes, são chamadas de primeira regra de Simpson, que seria a regra 1/3, e segunda regra de Simpson, que seria a regra 3/8, que é a que a gente vai ver na aula de hoje, certo? Então, o espírito da coisa é exatamente ainda o mesmo. Lembra que aqui a gente aproximou, né? A gente fazia uma aproximação da função por segmento de reta, né? Então, a aproximação da gente era por um polinômio que tinha grau no máximo 1. Era o polinômio interpolador de grau no máximo 1, certo? Já aqui, a gente aproximava por parábolas, tá? Então, a gente aproximava por funções polinomiais de grau no máximo igual a 2, certo? Podia ser uma parábola ou podia coincidir ainda de ser um segmento de reta, caso os pontos estivessem alinhados. Na regra que a gente vai ver hoje, a gente vai usar também uma aproximação por um polinômio interpolador, mas vai ser por um polinômio de grau no máximo 3. Tá? Então, a gente vai usar agora o polinômio interpolador de grau no máximo 3 para a gente aproximar a nossa integral, certo? Então, vamos resumir aqui o que a gente tem. Lembrando que se eu quero usar um polinômio interpolador com grau no máximo 3, eu tenho que ter 4 pontos, né? Beleza? Eu tenho que ter 4 pontos para conseguir achar um polinômio interpolador de grau no máximo 3. Então, vamos supor que aqui eu tenho um ponto x0, certo? Aqui eu tenho um ponto x1, x2 e x3 vão ser os nossos 4 pontos. E a gente vai supor que esses pontos estão igualmente espaçados. Então, que entre esses dois a distância é h, e entre esses dois aqui também é h, e que entre esses dois aqui a distância também é h, certo? Então, como eu vou ter pontos igualmente espaçados, então a regra de 3/8 de Simpson também vai ser uma fórmula de Newton-Cotes, certo? Da mesma forma que valia para as outras duas regras que a gente estudou, certo? Então, vamos supor que o gráfico da função da gente seja algo assim, certo? A gente vai aproximar essa função aí, certo? Olhando para a função do terceiro grau, no caso de grau que seja no máximo 3 e que passe por esses pontos aí. Eu não vou ser capaz de desenhar quem é essa função, tá? Mas vamos supor que ela é assim. Certo? Que ela é bem parecida com a função que a gente tem, mas é esse gráfico verde aí. Tá bom? Então, de verde aqui eu tenho o polinômio interpolador, e de vermelho eu tenho a função f
a função f de x. O que é que a gente tem que fazer, né? A gente tem que aproximar a integral de f de x entre o ponto x0 e o ponto x3, certo? A integral de f de x dx. A gente vai aproximar isso como a integral entre x0 e x3 de p de x dx, certo? Mas aí, como que a gente faz isso? A gente tem que primeiro determinar quem que é esse polinômio aí, tá? Quem que é esse polinômio p de x. Para isso, a gente vai usar o polinômio interpolador de Lagrange, mais uma vez, que nem a gente fez para deduzir a outra regra de Simpson, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, p de x, ele vai ser f de x0, que multiplica L0 de x, mais f de x1, que multiplica L1 de x, mais f de x2, que multiplica L2 de x, mais f de x3, que multiplica L3 de x. Como é que eu acho quem são esses polinômios L0, L1 e assim por diante? Bem, por exemplo, o L0, ele vale 1 no x igual ao x0 e vale 0 nos outros. Já o L1, ele vale 1 no x igual ao x1 e vale 0 nos outros. O L2 vale 1 no x2 e vale 0 nos outros. E o L3 vale 1 no x3 e vale 0 nos outros. Certo? Aí qual que é a ideia para a gente fazer essa integral? A integral do meu p de x vai ser igual à integral do outro lado aqui. Sendo que f é de x0, f de x1, f de x2 e f de x3 são números, né? São todos constantes. Eu posso escrever assim, então. Posso olhar tudo em termos das integrais de L0, L1, L2 e L3. Então, eu tenho que calcular quem são essas integrais aí. As integrais dos L's, beleza? Todas as integrais vão ser calculadas entre o ponto x0 e o ponto x3. Beleza? Beleza. Então, vamos começar. Vamos calcular quem é a integral do L0 de x. Antes de mais nada, quem que é o meu L0 de x, né? Vamos escrever ele aqui. L0 de x é quem? Bem, eu vou ter no numerador x menos x1, x menos x2, x menos x3, beleza? Sobre, então só relembrando, como é que fica aqui, né? Eu vou fazer x menos x é menos cada um dos pontos que a gente tem, certo? X menos cada um dos pontos, sendo que não vai ter o x menos o x0, que é o mesmo índice aqui do polinômio, tá? E embaixo eu vou ter a mesma coisa que tem em cima, sendo que com o x0 no lugar do x. Então vai ficar x0 menos x1, x0 menos x2 e x0 menos x3 aqui embaixo. Beleza? Beleza, tá certo. Então, para simplificar, eu vou fazer uma mudança de variável aí. Tá? Eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que z vezes h, certo, é igual a x menos x0. Mesma substituição que eu fiz no vídeo que a gente fez a dedução da regra de 1/3 de Simpson, tá? Exatamente a mesma. Aí vamos só ver algo aqui que vai ser útil para a gente. Ó, qual é a relação do x1 com o x0? A diferença entre eles é igual a h, tá certo? Então, x1, ele é x0 mais h, certo? x2, beleza? Ele é igual ao x1 mais h. Portanto, ele também é igual ao x0 mais 2 vezes h, certo? E o x3, ele é igual ao x2 mais h. Ele também vai ser igual a x1, então, mais 2 vezes h. Só é olhar aqui, ó, se eu estou nesse ponto e adiciono h 2 vezes, aí eu vou cair
aqui nesse ponto, certo? E também ele vai ser igual ao x0 mais 3 vezes h, certo? Então, a gente vai ter um monte de expressões aí para a gente. Beleza? Beleza. Então, já sei que x que x menos x0 é z vezes h. Mas vê que aqui em cima eu também tenho x menos x1, também tenho x menos x2, x menos x3. Então, quem é que vai ser x menos x1? x1 é quem? x1 é x0 mais h. Então, eu vou ter x menos x0 menos h. Sendo que x menos x0 é zh, certo? Portanto, aí vai dar o quê? Vai dar zh e aí menos h depois, coloco o h em evidência, ficou z menos 1 vezes h, certo? Quem aqui é x com menos o x2? x2 é quem? Ó, aqui, por exemplo, x2 é x0 mais 2h. Então, eu vou ter x menos x0 menos 2h. Coloca aqui, ó, x menos x0 seria zh. De novo, coloca o h em evidência, ficou z menos 2 vezes h. E da mesma forma, x menos x3, aí ele vai ser z menos 3 vezes h, certo? Então, vamos fazer isso aqui. Ó, o que é que a gente tem? A gente sabe que a integral de L0x, certo? De x0 até x3, vai ser o quê? A gente está fazendo essa mudança aí de variável, né? Como é que vão ficar os limites de integração depois que eu faço essa substituição aqui? Bem, se o x for igual ao x0, aí o z é o quê? É ficar z vezes h igual a zero. Portanto, o z é zero, certo? E por outro lado, se o x aqui não for x0, mas ele for o x 3, tá? Aí vai ficar o quê? Aí eu vou ter zh igual a x3 menos x0, só que ó, x3 menos x0, se a gente olhar aqui, x3 menos x0 vai ser igual a 3h. Então eu vou ter zh igual a 3 vezes h, portanto o z vai ser 3, certo? Então essa minha integral aí vai ficar agora uma integral de 0 até 3. Aí vamos ver em cima, o que é que eu vou ter? X menos x1, a gente viu que é z menos 1 vezes h. X menos x menos o x2, aí vai dar z menos 2 vezes h. Coloca aqui. E x menos x3, aí vai ser z menos 3h. Só mais uma observação, se zh é x menos x0, se eu derivo de ambos os lados, aí eu vou ter dz vezes h, certo? É igual a dx. Portanto, dx, né, que a gente iria ter, que inclusive eu esqueci de escrever ali. Agora sim. Esse dx vai ser h dz, certo? E no denominador, o que é que eu vou ter? No denominador, eu vou ter x com menos o x1. Então, eu tenho x menos x1. Se aqui eu tenho x1 igual a x0 mais h, passa o x1 para o outro lado e o h para o lado de cá, eu vou ver que x menos x1 é menos h, certo? Então, x menos x1 é menos h. Quem é que é x menos x2? Então, a gente olha agora por essa aqui, ó. X menos x2 vai ser igual a menos 2h, certo? E x menos x, desculpa, e x0 menos x3, x0 menos x3, se eu olhar por essa equação aqui, eu vou ver que ele vale menos 3h, certo? Então, aqui o x0 menos o x1 vale menos h, x0 menos x2 vale menos 2h, e x0 menos x3 vale menos 3h. Então, eu fiquei com essa integral aí. Eu posso simplificar h, h e h, com h daqui de baixo, esse outro h e esse outro aqui. O que é que eu posso tirar da minha integral? Eu posso tirar esse h que restou aqui em cima, e aqui embaixo restou menos com menos com menos, ficou menos, e 2 vezes 3 ficou menos 6, né? Então, ficou menos h sobre 6, que eu vou escrever aqui do lado esquerdo, já do lado de fora,
E a minha integral de 0 até 3 de quem? Aí, ó, vamos ver o que é que vai ficar. A gente vai ter z menos 1 vezes z menos 2 vezes z menos 3. Vamos fazer assim. Quem é que é z menos 1 vezes z menos 2, tá? Então, isso aí vai dar. Vai ficar z vezes z, que é z ao quadrado, certo? Aí, z vezes menos 2 com menos 1 vezes z, deu menos 3z. E menos 1 vezes menos 2 deu 2. Eu vou multiplicar isso aí por z menos 3. E o resultado é o que eu vou escrever aqui dentro da minha integral. O que é que vai dar, então? Z ao quadrado vezes z, dá z ao cubo. Aí o termo de expoente é 2, vai ser z ao quadrado vezes menos 3, e menos 3z vezes z. Então, ficou menos 3z ao quadrado, menos 3z ao quadrado de novo, ou seja, menos 6z ao quadrado. O termo de grau 1 vai ficar menos 3z vezes menos 3 dá 9z, mais 2 vezes z, não z. E o termo que não depende de z vai ser 2 vezes menos 3, deu menos 6. Beleza. Aí agora, essa integral vai dar o quê? Menos h sobre 6, que multiplica z à quarta sobre 4, certo? Menos 6z ao cubo sobre 3, então menos 2 vezes z ao cubo, tá? Mais 11z ao quadrado sobre 2, menos 6z. Eu vou fazer essa integral aí de 0 até 4. Bem, então eu vou ficar com menos h sobre 6 vezes... de 0 até 3, desculpa aqui, tá? De 0 até 3. Então ficou 3 a quarta, que é 81. 81 sobre 4, certo? Menos 2 vezes 27, então deu 54, mais 11 vezes 9 sobre 2, então mais 99 sobre 2, beleza? Menos 3 vezes 6, então menos 18. Para facilitar aqui a vida, eu já tenho menos 54 menos 18, isso aí dá menos 72, tá? Então, já vou eliminar esses dois aqui, deu menos 72. Então, se eu tiro o meu MMC, que é que vai dar, né? Se eu tiro o MMC aqui, a gente vai ter 4 embaixo, e em cima 81, menos 72, que multiplica esse 4 aqui, vai dar 288, certo? Aí mais 99 vezes 2, deu mais 198. Então, se eu fizer menos 288 mais 198, vai ficar menos 90. Menos 90 com mais 81 deu menos 9. Então, ficou menos h sobre 6, certo? Que multiplica menos 9 sobre 4. Dá para simplificar. O menos daqui vai sumir com o menos de cá. Esse 6 aqui eu posso simplificar com 9, ambos eu posso dividir por 3, vai ficar 2 aqui embaixo e 3 aqui em cima. Restando, finalmente, o quê? 3h em cima, e embaixo, 2 vezes 4, deu 8. Pronto, olha aí. Então, quando a gente faz a integral do L0 de x, dá 3h sobre 8, dá 3h sobre 8. E aí a gente já vê que aparece esse 3/8. Daí é que vem o nome da fórmula. Depois que a gente calcular todas essas integrais, a gente vai sempre ser capaz de colocar esse termo em evidência. Então, vai ficar 3/8 multiplicando o h. Da mesma forma que na outra regra de Simpson, eu ficava com 1/3 multiplicando o h. Beleza? Então, eu vou apagar essa parte daqui para sair anotando as integrais que a gente já for calculando, tá? A integral de x0 até x3 de L0 de x, isso aí a gente viu agora que deu 3h sobre 8. Falta ainda calcular mais 3 integrais. A integral
de L1 de x, que eu vou fazer agora. Beleza? Depois, a integral de L2 de x. Beleza? E depois, finalmente, a integral de L3 de x. Certo? O vídeo de hoje vai ser só para a gente deduzir a expressão que a gente vai ficar, certo? Aí, no próximo vídeo, a gente faz alguns exercícios. Beleza, né? Então, pronto, a gente já fez aqui a integral do L0. Vamos fazer agora a integral do L1, tá? Então, o que é que muda aqui, né? Aqui eu vou mudar o L0, que vai virar L1, beleza? O resto tudo aqui praticamente vai modificar. Então, eu vou tirar essa parte, vou tirar essa integral aqui, certo? Agora, a mudança de variável que a gente fez continua sendo a mesma, tá? A gente vai fazer a mesma mudança de variável ainda. Então, tudo isso aqui continua valendo. Para o L1, qual é a fórmula que a gente tem agora, né? Então, em cima eu vou ter x menos os pontos que eu tenho, só que eu vou omitir eu vou ter que omitir agora o x1, né? Que é o mesmo índice daqui do polinômio. Então, fica em cima x menos x0, x menos x2 e x menos x3. Embaixo fica a mesma coisa que tem em cima, mas com x1 no lugar do x. Então, fica x1 menos x0, x1 menos x2 e x1 menos x3. Isso aí a gente viu lá nas aulas sobre o polinômio interpolador de Lagrange, certo? Então, fazendo a mesma mudança de variável que a gente tinha feito antes, essa integral aqui agora também vai ficar de 0 até 3, porque é a mesma substituição, certo? O que é que eu vou ter aqui no meu numerador? X menos fica x com menos x0. X menos x0 é a definição aí do z vezes h, certo? Aí eu tenho agora x menos o x é 2, aí deu z menos 2 vezes h, beleza? Z menos 2 vezes h e x menos x3, aí dá z menos 3 vezes h. Ainda tem o dx, que é h dz. E aqui embaixo, o que é que eu vou ficar agora? x1 menos o x0 dá h, certo? x1 menos x0 só é a gente olhar aqui. Aí x1 menos x2, aí é só olhar aqui, ó. x2 é x1 é mais h, então x1 menos x2 seria igual a menos h. E x1 menos x3, aí eu olho aqui, é para que o x3, se eu passar aqui o x1 para o outro lado, x3 com menos x1 vai ser igual a 2 vezes h. Então, x1 menos x3 vai ser menos 2 vezes h. Então, essa integral aí que a gente tem que fazer. Vamos simplificar esse h com esse h com esse aqui, e esse h com esse daqui. Dá para colocar do lado de fora aí da integral agora o quê? O h que restou lá em cima, e embaixo restou menos 1 vezes menos 2. Então, ficou esse 2 aí embaixo. Aí a gente ainda tem a integral de 0 até 3, de quem? Aí vamos ver, a gente tem z vezes z menos 2 vezes z menos 3. Aí quem é que é z menos 2, z menos 3, né? Isso aí vai ser z vezes z, aí mais z vezes menos 3 mais menos 2 vezes z, vai ficar menos 5z, e menos 2 vezes menos 3 deu mais 6. Beleza? Portanto, isso aqui que eu vou colocar dentro da integral vai ser z ao cubo, certo? Z ao cubo, menos 5z ao quadrado, mais 6 vezes z. Então, essa integral aí que eu tenho que fazer. Beleza? Isso vai dar h sobre 2, que multiplica z à quarta sobre 4, menos 5z ao cubo sobre 3, certo? Mais 6z ao quadrado sobre 2, então mais 3z ao quadrado. De 0 até 3. Beleza, então isso aí vai ficar h sobre 2, que multiplica 81 sobre 4, certo? Menos 5 vezes 3 ao cubo sobre 3, deu 5 vezes 9, certo? Que é 45.
mais 3 vezes 3 ao quadrado, então mais 27, certo? Beleza, se eu juntar aqui esse menos 45 com esse mais 27, vai dar menos 18, beleza? Vai dar menos 18. Então, se eu tirar o MMC, aí o que é que vai ficar? Embaixo eu vou ter 4, certo? Em cima eu vou ter aqui 81, e aí menos 18 vezes 4, vai dar 72. Então, 81 menos 72 deu 9, tá? Então, ficou H sobre 2, que multiplica 9 sobre 4, ou seja, deu 9H sobre 8, certo? Não é o 3 oitavos, mas tem problema não, porque é múltiplo de 3 oitavos, né? Isso aí é 3 vezes, certo? 3H sobre 8. Então, vamos anotar aqui. Essa integral agora, a segunda, deu 9H sobre 8. Vamos lá, vamos fazer as outras duas. Vai ser basicamente a mesma conta que a gente fez até aqui. Vamos agora para o L2. Eu vou tirar essa parte aqui inteira. Certo? Então, quem é que é o L2 de x agora? Tem que ser uma função que vale 1 no ponto x2 e vale 0 nos outros. Então, vai ficar x menos x0, x menos x1, x menos x3, tá? Sobre x2 menos x0, x2 menos x1, x2 menos x3. Ó, pessoal, então, estou cortando a grama aqui embaixo. Espero que o som não esteja entrando aqui, tá? Se estiver entrando, peço desculpas. Então, vamos ver. Quem é que é a integral de x0 até x3 de L2 de x dx? Essa integral, com a mesma mudança de variável, vai ficar integral de 0 até 3, certo? E em cima, o que é que eu vou ter? X menos x0. X menos x0 é z vezes h, vezes x menos x1. X menos x1 é z menos 1 vezes h, certo? E x menos x3 é z menos 3 vezes h, tá? Aí tem o dx, que é h dz, beleza? E no denominador eu vou ter x2 com menos o x0. Então, eu olho aqui de novo. x2 menos x0 dá 2 vezes h. x2 com menos o x1, aí eu olho aqui. x2 menos x1 vai dar h, certo? E x2 menos x é 3, aí eu olho aqui. x2 menos x3, olhando ali, vai dar igual a menos h. Vamos simplificar os h's, né? Vai cancelar esse com esse com esse e esse com esse. O que é que eu posso botar do lado de fora da minha integral? Tem esse h aqui que restou, esse daqui, certo? E aqui embaixo ainda tem o quê? Tem 2 vezes menos 1. Então, vai ficar, deixa eu ajeitar, vai ficar menos h, certo, dividido por 2. Menos h sobre 2. Aí vai ficar a integral de 0 até 2, certo? E quem que eu vou colocar aí dentro da integral? Vou ter z vezes z menos 1 vezes z menos 3. Então, quem é que é z menos 1 vezes z menos 3? Vai dar z vezes z, certo? Z com menos 3 mais menos 1 com z vai dar menos 4z, certo? E menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. Beleza? Portanto, o termo que eu tenho aqui vai ser z ao cubo, certo? Menos 4 vezes z ao quadrado, mais 3 vezes z, dz. Beleza? Fazendo essa integral, eu vou ficar com menos h sobre 2, que multiplica z à quarta sobre 4, menos 4z ao cubo sobre 3, certo? Mais 3z ao quadrado, certo? Sobre 2, de 0 até 3. Então, ficou menos h sobre 2, que multiplica 81 sobre 4,
certo? Menos 4 vezes 27 sobre 3, que dá 4 vezes 9, certo? Dá menos 36 aqui, mais 3 vezes 9 sobre 2, então mais 27 sobre 2. Certo? Então vamos tirar esse MMC, que é que vai ser o resultado aqui, né? O MMC é 4, então ficou 81 aqui em cima, aí menos. Então, 36 vezes 4 daria 144, mais 27 vezes 2, né? Então vai ficar 54 aqui. Aí, vê, se eu fizer menos esse 144 aqui, mais esse 54, vai dar menos 90. Menos 90 mais 81 dá menos 9. Então, ficou menos H sobre 2 vezes menos 9 sobre 4. Então, de novo, simplifica o menos, vai dar 9H sobre 8. Tá bom? Só falta uma agora. Só falta a integral do L2. Desculpa, só falta a integral agora do L3. Certo? Então, essa aqui também deu 9H sobre 8. Vamos fazer agora do L3 para a gente finalizar essas integrais, tá? Então, apaga aqui. Vamos substituir aqui por 3 agora para a gente ver quanto é que vai dar. Certo? L3 de x agora. Quem que é o L3 de x? Aí agora eu vou ter x menos x0, x menos x1, x menos x2. E embaixo vai ficar como? x3 menos x0, não é isso? x3 menos x1, certo? E x3 menos o x2. Então, vamos para a integral. A integral, mais uma vez, vai ficar de 0 até 3, certo? E agora, as substituições. Se eu olhar para esse termo aqui, o x menos x0, isso aí é igual a z vezes h. X com menos o x1 agora. X menos x1, aí é z menos 1 vezes h, certo? E x menos o x2, aí tá aqui, é z menos 2, que multiplica o h. Aí ainda vem o dx, né, que é h dz, e embaixo. O que é que eu tenho embaixo? x3 menos o x0. Aí eu olho aqui, dá 3h, x3 com menos o x1. Aí eu olho aqui, dá 2 vezes h, e x3 menos o x2, aí eu olho aqui, dá justamente h. Simplificações, tira h daqui com esse aqui, tira esse com esse, e tira esse com esse. Fora da integral ainda resta 1h, e aqui embaixo eu tenho 3 com esse 2, ficou 6. Integral de 0 até 3 de quem? Quem é que eu vou escrever aqui? Aí vamos ver, agora ficou z vezes z menos 1 vezes z menos 2, certo? Então, é z vezes quem? Z menos 1 com z menos 2. Vai dar z vezes z. Aí, z com menos 2 e menos 1 com z vai dar menos 3z, certo? E menos 1 com menos 2 deu 2, certo? Ou seja, quem entra aqui vai ser z ao cubo, tá certo? Menos 3 vezes z ao quadrado, mais 2 vezes z, certo? Integrei, ficou h sobre 6, e o resto, z a quarta sobre 4, menos 3z ao cubo sobre 3, então menos z ao cubo, mais 2z ao quadrado sobre 2, então mais z ao quadrado aqui, de 0 até 3, certo? Ou seja, isso aí vai dar o quê, pessoal? Vai dar h sobre 6 vezes 81 sobre 4, mais uma vez, menos 3 ao cubo, que é 27, mais 3 ao quadrado, que é 9. Certo? Então, menos 27 com 9 já dá menos 18. Tirando o MMC, 4, somando essas frações, vai ficar 81 aqui, e menos 18 vezes esse 4,
aí dá 72, menos 72. Então, 81 menos 72 deu 9. A gente ficou com h sobre 6 vezes 9 sobre 4. Simplifiquei o 6 com 9, os dois eu dividi por 3, tá? Então, ficou 3 em cima e 2 embaixo. Ou seja, ficou 3h dividido por 8 mais uma vez. Beleza, calculamos as integrais. Vamos voltar lá para cima para a gente anotar tudo. Então, essa aqui deu também 3h, certo? Dividido por 8. Beleza? Maravilha. Agora eu vou apagar tudo isso que está aqui embaixo, certo? Certo? Inclusive essas substituições, que eu não vou mais precisar delas. Beleza? E vou continuar, certo? A partir daqui. Tal. Então, eu sei que isso é igual a isso, certo? Eu só fiz escrever, né, a fórmula do meu polinômio interpolador. Portanto, agora eu vou ter o seguinte. Vou ter f de x0, que multiplica essa integral aí do L0 de x, tá bom? Então, ficou vezes 3h, certo, sobre 8. Mais f de x1, que multiplica o quê? Que multiplica a integral do L1, e deu 9h sobre 8. Beleza? Mais f de x2, que multiplica a integral do L2 de x, que é 9h sobre 8 de novo. Beleza? Mais o f de x multiplica a integral do L3 de x, que é 3h sobre 8. Pronto, essa é a fórmula. Só que como que dá para a gente simplificar? Né? Em todos os termos aí, eu tenho um múltiplo de 3h sobre 8. Então, eu posso escrever assim, 3h sobre 8, beleza? Que multiplica o quê? Ó, dessa parte aqui vai restar apenas o f de x0. Né? Então, eu vou botar como 1 que multiplica f de x0, certo? Mas, dessa parte aqui, quem resta seria 3 vezes f de x1. Então, mais 3 vezes f de x1, certo? Do termo com f de x2. Ele vai ficar mais 3 vezes f de x2, certo? Mas com o último termo aí, ficou mais uma vez f de x3. Beleza? Então, pronto. Essa é a fórmula para a regra de Simpson 3/8. Seria essa expressão aí, certo? A integral de f de x, de x0 até x3, certo? De modo que eu tenho x1 e o x2, certo? Entre o x0 e o x3, sendo que esses pontos todos estão igualmente, certo, espaçados, e a distância entre eles é sempre h. A fórmula seria essa aqui. Seria 3h sobre 8. Então, esse 3/8 aí é o termo que dá nome a essa regra. E aqui dentro desses parênteses fica 1 vez f de x0, mais 3 vezes f de x1, mais 3 vezes f de x2, mais 1 vez o f de x3. Certo? Então, até aqui, beleza. O que é que ia mudar se eu tivesse agora mais pontos? Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é que a gente não pode usar essa regra de 3/8 de Simpson com qualquer quantidade de pontos. Da mesma forma que também não podia usar a regra de 1/3 de Simpson com qualquer quantidade de pontos, né? Lembra que aqui eu só podia usar com número ímpar de pontos, certo? A regra dos trapézios, né, pelo amor de Deus, ela aí a gente podia usar com qualquer quantidade de pontos. A de Simpson, não, só com quantidade ímpar de pontos. A de 3/8 de Simpson também vai ter uma restrição, certo? Para começo de conversa, a menor quantidade de pontos que dá para usar, certo? A menor quantidade de pontos seria 4. Por quê? Porque para eu conseguir
determinar quem que é um polinômio interpolador que tenha grau no máximo 3, eu tenho que ter, certo, 4 pontos, tá bom? E se eu tiver mais do que esses do que esses 4 pontos, o que é que eu vou fazer? Aí eu vou olhar da seguinte forma. Eu uso os 4 primeiros pontos para determinar quem que é o primeiro polinômio interpolador. Então, eu vou ter x0, x1, x2 e x3. Se eu quiser usar com mais pontos, eu vou ter que ter mais um bloco de 4 é, é, pontos, certo? Eu vou ter que ter mais um bloco com 4 pontos, sendo que o último ponto do bloco anterior já entra como o ponto inicial do meu próximo bloco. Então, eu vou acrescentar mais 3 pontos aqui. Então, eu vou ter x4, x5 e x6, certo? Então, eu iria fazer daqui até aqui. Isso aqui iria ele iria me fornecer um polinômio interpolador de grau 3. Depois eu ia fazer daqui até aqui. Aí isso iria me dar um outro polinômio interpolador de grau 3, certo? Se eu quisesse com mais pontos ainda, aí o que é que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que usar um outro bloco de 4 pontos, sendo que o primeiro ponto desse novo bloco ia ser o último ponto do bloco anterior. Então, eu ia pegar x7, x8 e x9. Aqui eu ia ter outro polinômio interpolador aí, tá certo? Aí, você observa que os últimos pontos que ficam em cada bloco, certo? Que são, ao mesmo tempo, o último ponto de um bloco e o primeiro ponto do bloco seguinte, são os que são múltiplos, que tem o índice aqui, ó, que são múltiplos de 3, certo? Se eu seguisse adiante, eu ia pegar esse último aqui, o x9, e ia acrescentar mais 3. Então, eu ia ter o x10, o x11 e o x12, certo? Repara que o último, mais uma vez, é um cara que tem índice que é múltiplo de 3. Então, eu ia ter outro polinômio interpolador aqui, certo? Então, a quantidade de pontos é da seguinte forma. A menor quantidade possível seria 4, tá? Depois eu vou aumentando sempre de 3 em 3, porque no meu bloco seguinte eu sempre uso como ponto inicial o último ponto do meu bloco anterior. Então, eu começo com 4 pontos e depois vou sempre aumentando de 3 em 3, tá certo? Então, aqui, ó, eu tinha com 4 pontos. Aqui eu tinha com 7 pontos, né? Desculpa, que eu estou indo do ponto de índice 0 até o ponto de índice 6. Aqui agora eu estou com 10 pontos. Aqui eu estou com 13 pontos e assim por diante. Portanto, a quantidade de pontos que eu uso, a menor possível é 4, certo? E ela aumenta de 3 em 3. Beleza? Então, eu só posso ter quantidades de pontos na seguinte sequência: 4, 7, 10, 13, aí seria 16, 19, e assim por diante. O que é isso? Isso é uma progressão aritmética que tem termo inicial igual a 4 e tem razão igual a 3, certo? Uma outra forma de dizer isso é dizer que os pontos são todos da forma 4 mais 3. Tá.
4 mais um múltiplo de 3, tá? Aqui, por exemplo, seria 4 mais 3 vezes 0, aqui seria 4 mais 3 vezes 1, aqui seria 4 mais 3 vezes 2, aqui seria 4 mais 3 vezes 3 e assim por diante, certo? Então, isso aqui ó, é o número de pontos. Qual que é o número de intervalos agora? O número de intervalos, lembra que é 1 a menos do que o número de pontos. Então, a gente vai ter 4 mais 3K, que é o número de pontos, menos 1. Portanto, vai dar 3 mais 3K. Se eu colocar 3 em evidência, vai dar 3 que multiplica 1 mais K. Ou seja, o número de intervalos que eu tenho nessa nova regra aí de Simpson, 3/8, o número de intervalos é sempre múltiplo de 3. Certo? E daí a gente vê, ó, daí que vão vir que os pontos que ficam dividindo os blocos de pontos são sempre aqueles que têm o índice múltiplo de 3. Aqui o x3, ele divide o meu bloco 1 do bloco 2, o x6 divide o segundo bloco do terceiro bloco, o x9 divide o terceiro com o quarto bloco e assim por diante, certo? Agora, pessoal, como é que vai ficar a fórmula se eu fizer a conta com 7 pontos? Como é que vai ficar? Vamos fazer com 7 e depois vamos fazer com 10 pontos para a gente ver como é que fica a ideia geral, tá? Então, a ideia aqui é basicamente a mesma que a gente fez no vídeo em que a gente fez a dedução para a regra de 1/3 de Simpson. A gente quer determinar, então, se a gente está usando essa quantidade de pontos, a gente vai, então, desse ponto aqui, que é o inicial, até esse aqui, que é o que é o sétimo ponto que a gente tem. Então, eu vou ter a integral de x0 até x6 de f de x dx. Eu posso desmembrar essa minha integral como a integral de x0 até x3 de f de x dx, certo? E somar com a integral de x3 até x6, beleza? De f de x dx. Certo? Então, como que vai ficar aí a minha aproximação? Nessa primeira integral aí, nessa aqui, o que é que vai dar? A gente vai ter 3h sobre 8, que multiplica 1 vez o f de x0, certo? Mais 3 vezes o f de x1, certo? Mais 3 vezes o f de x2, mais 1 vez o f de x3. Certo? Mas agora, essa outra integral aqui, ela vai dar o quê? Eu vou ter mais 3h sobre 8, e aí vai ficar a mesma fórmula que tem aqui, ó, só que agora o meu ponto inicial é o x3, o segundo ponto é o x4, o terceiro ponto é o x5, e o último ponto é o x6. Então, só é substituir aí, vai ficar uma vez o f de x3, certo? Mais 3 vezes o f de x4, mais 3 vezes o f de x5, mais uma vez o f de x6. Juntando, aí vai dar o quê? 3h sobre 8, e multiplica 1 vez f de x0, tá? Mais 3 vezes f de x1, mais 3 vezes f de x2. Aí agora eu vou ter uma modificação, porque eu vou juntar esse termo aqui, certo? Com esse termo de cá. Então eu vou ficar com mais 2 vezes f de x3, certo? Mais, aí agora continua. Fica 3 vezes f de x4, mais 3 vezes f de x5, mais uma vez f de x6.
certo? Então, repara que o termo inicial e o termo lá no fim, eles têm coeficiente que fica igual a 1. Os outros vai ter alguns que vão ter coeficiente igual a 3, e também pode ter algum aqui que tem coeficiente sendo 2. Esses que vão ter coeficiente 2 vão vir de onde? Vão ser o último que aparece em um bloco, juntando com o primeiro que aparece em outro bloco. Ou seja, que termos são esses? Como a gente tinha visto antes, são exatamente os termos que tem índice, que é um múltiplo de 3, certo? Então, com isso, a gente pode ver como é que ficaria a regra para o caso geral. Vamos continuar aqui, vamos fazer mais um caso, só para a gente ver, certo? Como que ficaria se eu olhasse com, agora, 10 pontos na minha regra de Simpson 3/8. Aí, agora, a ideia é a mesma. Se eu vou fazer com 10 pontos, então eu tenho que fazer a minha integral aqui até o meu 10º ponto, que é que seria o x9, certo? Então, a integral vai ficar assim. Integral de x0 até x9, de f de x dx, beleza? Eu vou desmembrar essa integral já aproveitando a conta que eu acabei de fazer. Então, fica a integral de x0 até x6, de f de x dx, certo? Mais a integral de x6 até x9, de f de x dx. Beleza? Então, pessoal, eu vou aqui, aproveitar logo essa expressão que eu tenho aqui. Vou arrastar ela aqui para cá, tá? Eu vou ficar com ela aproximadamente igual a isso aqui. Deixa eu apagar essas setas. Beleza? Beleza. E aí, agora eu vou adicionar essa minha outra integral que está aqui, ó. Essa integral, deixa eu ver com que cor eu uso, vou usar cinza, vou fazer essa integral aqui. Aí eu vou ter mais 3h sobre 8, que multiplica quem? Então, é só a gente olhar aqui para essa expressão, por exemplo, e substituir agora pelo que a gente tem, né? O primeiro ponto vai ser o x6, o segundo vai ser o x7, o terceiro vai ser o x8, e o último vai ser o x9. Então, eu vou ficar com 3h sobre 8 vezes 1, que multiplica f de x6, certo? Mais 3 vezes f de x7, mais 3 vezes f de x8, mais uma vez f de x9. Certo? Juntando tudo, vai dar 3h sobre 8 vezes o quê? Eu vou ter 1f de x0 mais 3f de x1 mais 3f de x2. Aí mais 2 vezes f de x3. Lembra que esse 3 aqui é ímpar, então ele vai ficar com o coeficiente 2. Aí mais 3 vezes f de x 4, mais 3 vezes f de x5, certo? Mais uma vez f de x6 que entra desse aqui, e aí depois mais uma vez f de x6 que entra desse outro de cá. Então ficou mais 2 vezes f de x6, certo? Beleza, porque o 6 aí, que é o índice, é um número um número múltiplo de 3, tá certo? Sempre que eu tiver algum índice que é múltiplo de 3, o termo que vai ficar multiplicando ele vai ser 2, certo? Porque justamente são esses índices que vão ficar no fim de um bloco de pontos e no começo do bloco seguinte. Continuando, eu vou ter mais 3 vezes f de x7, mais 3 vezes f de x8, mais uma vez f de x9. Certo? Então, essa é a ideia para a regra de Simpson 3/8. Para finalizar, vamos só escrever como é que é a fórmula no caso geral, né? Então, como é que é a fórmula geral?
a gente quer calcular a integral de x0 até um certo ponto xn de f de x dx. Lembrando que esse n aqui, tá? Esse n aqui que aparece no índice, ele é o número de intervalos. Então, n é múltiplo de 3, certo? N é múltiplo de 3 e é positivo, certo? O número de pontos total que eu tenho que ter aqui tem que ser um número daquela forma. Tem que ser um ponto lá daquela progressão aritmética que a gente viu. Que o primeiro termo vale 4 e a razão vale 3. Aí, como é que vai ficar aqui a fórmula? Né? Eu vou ter 3H sobre 8, que multiplica somatório de I igual a 0 até I igual a N, de um certo coeficiente, que multiplica o f do x, I. Certo? Onde? Quem é que são esses nossos coeficientes? CI vai ser o quê? Bem, ele pode ser igual a 1. Quando que ele é 1? Quando o ponto for o primeiro, né? Ou for o último. Então, se I for 0, ou se I for N, certo? Ele pode também ser igual a 2, certo? Se I for múltiplo de 3. Beleza? Se I for múltiplo de 3, e claro, I não é 0 e I não é N. Porque nesse caso eu já sei que o número que vai ficar multiplicando vai ser 1. E em todos os outros casos que eu vou ter, o coeficiente vai ser igual a 3, certo? Então, 3, caso contrário. Se o I não for múltiplo de 3, certo? Então, o termo que vai ficar multiplicando o f de xi vai ser 3. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria falar aqui nesse vídeo. Na nossa próxima aula, a gente vai fazer alguns exercícios. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.